Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um CoutoCast. Eu, Anny Couto, escritora e terapeuta, trazendo para vocês mais um episódio da temporada de setembro. Mas antes, quero fazer aquela solicitação que eu não posso deixar de fazer, né? Vai lá, corre, assina o canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like, ó, e compartilha para todo mundo, porque nós temos hoje um convidado extremamente especial. Ué, Anny, como assim especial? Pois é. Infelizmente, por motivo de força maior, a nossa entrevistada da temporada de setembro não pôde dar continuidade à nossa temporada, mas prometo trazer ela numa outra ocasião. E claro, não poderia deixar, né, de falhar com vocês que estão nos acompanhando desde então. E para dar continuidade a esses 2 últimos episódios da temporada, eu trouxe uma pessoa, como eu falei, extremamente especial. Primeiro é o meu mentor, tá? Tem uma admiração incrível, é um excelente profissional em diversas áreas. Eu costumo dizer que nós mulheres somos multipotenciais. Ele é um homem multipotencial, tá? Então, trazendo para vocês hoje, ele que é escritor, é terapeuta, tá? Vocês vão conhecer um pouco e também é o idealizador e o fundador do Instituto Arte da Fé. É o pastor Aristóteles Brito. Tudo bom? Tudo bem. Até que enfim eu consegui, que ele tá igual a quiabo, galera, me devendo essa entrevista. Verdade, verdade. Mas chegou a hora, né? Pois é, chegou a hora. Agora Tudo vamos... tem seu tempo, né? É verdade, tudo tem seu tempo. Mas vamos começar do começo, né? O Instituto Arte da Fé. Que, por sinal, né, eu quero agradecer, né, a oportunidade que recebi, né, de estar compondo o time de apoiadores, de diretores de projetos, de trabalho junto ao Instituto. Para mim tem sido uma experiência única e foi a partir, né, dessa missão que me foi entregue que eu entendi realmente para que eu fui chamada. Desde o projeto do ano passado, Rainha do Beach Tennis, que, assim, para mim... Tem sido incrível a experiência de estar à frente de um trabalho como esse. Mas me conta, como surgiu, qual foi a sementinha que foi plantada para nascer o Instituto Arte da Fé? Bom, começando pelo começo, eu quero agradecer desde já essa oportunidade que você está abrindo o seu programa e dizer que quem, na verdade, foi abençoado foi o Instituto Arte da Fé com a sua liderança, porque você compreendeu com muita, digamos assim, facilidade a proposta do Instituto. O Instituto tem como objetivo de gerar sentido para as pessoas. Vivemos em um mundo hoje onde as pessoas fazem as coisas por fazerem
e estão à deriva no planeta. Então, assim, não sabem o que estão fazendo. E você conseguiu compreender com muita facilidade a proposta do nosso instituto, que é gerar sentido nas pessoas. Por que eu estou fazendo isso? Para alcançar isso. Então, quando o instituto foi criado em 2016, ele foi criado nesse propósito de, através de uma pesquisa que eu estava liderando, que tinha por título a seguinte informação: como travar a fome nas periferias. Foi daí que surgiu o Instituto. Porque dentro dessa pesquisa, a minha área de trabalho secular é consultoria de marketing político. Há mais de 30 anos que eu trabalho nessa área, estratégias de campanha, desenvolvimento pessoal, treinamento de equipe, gerenciamento de campanha, toda essa área que envolve treinamento, mentoria, eu desenvolvo na área política. E em 2016 eu participei de uma campanha que foi muito desafiadora para mim, porque era um grupo que ideologicamente eu não acreditava naquele grupo. E um dia eu me peguei ensinando pessoas a fazerem algo que eu estava ensinando as pessoas erradas. Porque naquele momento eu me entendia que o meu talento estava servindo para pessoas que não merecem estar naqueles locais. Porque são pessoas que defendem coisas que eu não acredito, como, por exemplo, defendem aborto, defendem ideologia de gênero, que é a destruição, eu diria assim, da célula infantil, e tantas outras coisas. E eu, por força do trabalho, eu tinha a obrigação de ensinar aquelas pessoas a ter uma dicção melhor, a se portarem melhor, a falar o que o povo gostaria de ouvir diante de uma câmera, por exemplo. É o que a gente chama de media training. Enfim, e naquele momento eu me peguei sem sentido. Eu disse, não tem sentido o que você está fazendo para essas pessoas. Não tem sentido. Eu disse, meu Deus, então eu vou montar uma ideia onde eu possa ensinar as pessoas simples a fazerem algo que elas possam desenvolver as suas vidas. Então daí nós montamos uma pesquisa, primeiro, como travar a fome em áreas de vulnerabilidade social. E quando nós começamos essa pesquisa, nós começamos a descobrir, pelos índices de informações que a gente ia tendo, que a pessoa que é pobre, quando eu falo pobre, é uma pessoa improdutiva, porque pobre significa improdutivo, alguém que não produz nada. Eu descobri que essas pessoas, o problema dela não era fome. Eu descobri que o problema dela era a ignorância. Você só é improdutivo se você for ignorante. Então, com essa descoberta, mudou todo a minha direção. Eu disse, então eu preciso construir algo que seja mais forte do que uma pesquisa. Daí surgiu o Instituto Arte da Fé. Porque através da arte e através da fé, você consegue construir o que a gente chama hoje de empreendedorismo social, e a sua mente começa a fazer uma expansão. E isso tem acontecido. Todo mundo que tem acesso ao Instituto Arte da Fé tem essa experiência. Entendeu? A gente não tem uma instituição que promove um assistencialismo predatório. A gente tem uma instituição que promove de verdade a dignidade, nem que seja de uma pessoa. O senhor falando agora aí, eu me lembrei da experiência que eu tive em 2023, que foi quando eu visitei. Uma das oficinas, Foi, eu visitei as oficinas, foi até no dia que vocês estavam celebrando, acho que estavam encerrando algum período de atividades, que vocês batizaram de Dia da Gratidão. Sim. E foi a primeira vez que eu conheci a série do Instituto, na época, quando eu era no Marivan, e também conheci a sua pessoa. E eu fiquei assim, caramba, porque a tua abordagem sobre exatamente esse assistencialismo foi o que me chamou a atenção. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde um pastor, no meio das suas ovelhas, para falar de prosperidade, para falar de produtividade, usa um discurso diferente do discurso que você trouxe naquele dia. Eu digo, caramba, que interessante, eu nunca tinha visto um pastor falar sobre algo com essa visão. Porque a maioria dos discursos que eu vejo até então, né, é aquele discurso que lhe aprisiona.
E naquela ocasião, o teu discurso incentivava as pessoas a se desenvolver para que elas pudessem caminhar com as próprias pernas. Do caramba, isso foi muito legal. Fala um pouco dessa filosofia para os nossos ouvintes. Então, em Sergipe hoje, tem quase, se esse número já não tiver desatualizado, mas até o ano 2024, em Sergipe tinha quase 8.000 ONGs, 8.000 instituições que se diz trabalhar para ajudar pessoas. Sendo que de maneira realidade, que está botando a mão na massa, não chega a 10% desse número. Caramba, é um número muito alto. As outras usam de uma expertise que eu vou denominar de maligna, ilícita, ilegal, fraudulenta, para tirar dinheiro público. E daí se criou uma série de ciclos de empresas e tal, de empresa de fachada, e o noticiário está cheio dessas informações. Então, dizer que vai trabalhar para pobre, todo mundo pode falar. Mas tirar o pobre da sua improdutividade é uma outra situação. Porque é aquilo que eu falava naquele dia lá, que acabou causando um impacto em você. A gente não tem por premissa deixar o pobre pobre. A gente precisa ver aquela pessoa crescer. Só que a gente encontra diversos fatores que hoje operam para não permitir que isso aconteça. Um deles é o projeto social do governo federal chamado Bolsa Família. O Bolsa Família se transformou em um dos projetos mais predatórios da sociedade vulnerável, das classes mais vulneráveis. Porque, como eu falei, o problema do pobre não é sua improdutividade, mas é sua ignorância. O que leva a pessoa a ser improdutiva é sua ignorância. Você quer ver uma coisa? Alguém que passa o dia todo assistindo vídeo no sei lá, TikTok, Instagram ou coisa parecida. Essa escolha por estar o dia todo vendo vídeos sem fazer nada durante o dia todo é de uma pessoa que não sabe o que fazer ou de alguém que não quer o que fazer? Quando a pessoa escolhe não querer o que fazer, ela está sendo ignorante. Porque para que você está aqui nessa terra? Para ficar vendo vídeo? Não tem lógica isso. Então você vê a ignorância predominando na vida da pessoa. E aí ela se torna improdutiva. Então ela não é improdutiva, ela se torna. Então a gente tenta arrancar da pessoa que ela faça uma análise da sua própria existência. Por isso tem que ter sentido. Eu estar assistindo o vídeo o dia todo, tem sentido para mim isso? Eu não poderia estar fazendo um curso, não poderia estar fazendo alguma coisa, desenvolvendo minha vida, sei lá, nem que fosse ajudando velhinhos a atravessar a rua. Mas aquilo teria um sentido para ela. Aquele velhinho poderia agraciar ela, meu filho, vou lhe dar uma gorjeta, olha, vou botar você para trabalhar comigo. Enfim, tem sentido na atividade produtiva. E quando você não vê sentido na atividade produtiva, você se torna um ignorante no nível máximo. E aí vem a improdutividade. Então, por exemplo, nós não entregamos cestas básicas aqui no Instituto, e você sabe disso hoje mais do que nunca, naquele dia foi isso que eu falava. De qualquer jeito, a pessoa chega aqui e fazer uma fila de gente, eu vou dar cesta básica. Aquilo só gera mais pessoas miseráveis. Porque ela precisa aprender a ver valor, aquele arroz, aquele feijão, aquele cuscuz, como é que é o nome? Farinha de mandioca? Não. Floco de milho? Floco de milho, né, que chama, né? Que eu chamo de cuscuz, mas na verdade... É o cuscuz, famoso cuscuz. É o cuscuz mesmo. Farinha de milho, né? Flocos de milho. Aquilo tudo alguém pagou por aquilo ali. Então ela está recebendo gratuitamente, ela vê vantagem em receber gratuitamente. Mas a dignidade está em você saber, aqui foi comprado com o meu suor, com o meu trabalho. E eu perguntava uma vez a um empresário assim, você que doa cesta básica de maneira assim aleatória, você sabe o nome da última pessoa que você doou uma cesta básica? E ele não soube me responder essa pergunta. Ele disse, não lembro. Não gerou relacionamento, não gerou... Você sabe muito bem, a gente precisa gerar relacionamento. Você, pela atividade que você faz aqui no Instituto, você sabe que você chama as pessoas pelo nome.
Porque você conhece todas as pessoas que você lida com ela no dia a dia. É Luana, é Carla, é Anaísa, Anaísa. X-Line, Daisy, por aí vai. Exatamente. Então você sabe, você tem relacionamento. Isso daí é o início da dignidade. Você conhecer a pessoa pelo nome, ela ser bem tratada, ela ser bem acolhida. É quase impossível alguém chegar no Instituto Arte da Fé e ser maltratado. Pode acontecer, porque às vezes ser humano é ser humano. Só se eu não tiver de zóio, se eu não tiver por perto. Se eu tiver por perto, não vai não, viu? Se eu tiver por perto, não vai ser maltratado, não. Porque aqui a gente não tem por premissa tratar ninguém Exatamente. com maldade, nem com aliciamento, sabe? Porque a dignidade humana precisa preceder qualquer atividade assistencial. Então ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser tratada como ser humano. Como eu gostaria de ser tratado em qualquer lugar que eu possa estar. Eu quero ser bem tratado. Então, se eu quero ser bem tratado, eu tenho que fazer o mesmo. Então, nós somos um... É aí, desculpa interrompê-lo, é onde entra aplicar aquela orientação que Jesus nos dá. Ame ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou tratar mal as pessoas se eu não quero ser maltratada? Pronto, aí você falou uma informação agora que é outro pilar do Instituto, que é o reino de Deus. Eu chamo de sistema de governo pessoal do reino de Deus. É o que você acabou de falar. Eu não preciso estar falando do que Jesus falou. Eu preciso estar fazendo o que ele falou. Então nós tentamos praticar o que Jesus falou. O que você acabou de falar aí é algo que para a gente precisa ser uma norma. Como que eu quero ser bem tratado e não vou tratar alguém bem? Isso é uma cultura, né? Como existe em Israel, né? Precisa se tornar cultura. Exatamente. Então, quando o Instituto nasce, ele nasce com essa proposta de tirar a ignorância das pessoas, tira-se então a improdutividade. Você quer ver outro ato de ignorância tenebroso? Que a gente encontra nas periferias? Troca voto por R$50. Senhor. A pessoa não sabe o nível de ignorância que ela tem quando ela executa isso. Não só o nível de ignorância, mas o quão prejudicial é para ela, porque o poder do voto dá a ela essa autonomia dela mudar a realidade. Por exemplo, eu tive a experiência no passado de estar à frente de um trabalho político, e por sinal nunca tinha tido essa oportunidade, e numa conversa com as colegas que estavam fazendo trabalho comigo, eu falei, disse, gente, vamos trabalhar uma mentalidade onde a gente exerça o poder que nós temos, porque se eu vendo o meu voto, eu não vou ter autonomia de cobrar do parlamentar eleito. E aí eu vou ficar mais 4 anos sem saneamento, sem saúde, sem creche, sem escola. Porque foi uma das queixas que, durante a conversa que eu tive com ela, ela achou, sabe, que a rua é assim assado. Então, você agora tem uma ferramenta que lhe dá esse poder de você mudar isso. Mas se eu vendo, automaticamente, o que acontece? O cara pagou, já, é como diz, a relação que eu tinha com você já foi cumprida. Então agora já vai ficar com mais 4 anos a ver navio. Então, você fez uma explanação perfeita disso aí. Então, o nível de ignorância é uma coisa tão básica. Porque se eu te dou R$50 para você votar em um candidato, eu já estou te chamando de improdutivo. Eu já estou te chamando de pobre. Eu já estou te chamando de miserável. Mal, já tá agredindo o cara. E ele nem Sabe? percebe. E ele não percebe isso. Ele fica feliz com aqueles R$50. Eu ouvi um programa seu, gravado com uma pessoa contando um depoimento de que ela recebeu uma sentença porque estava com câncer. E alguém disse para ela assim, venda tudo, porque se for pelo SUS você vai morrer. E eu vi ela dar um depoimento de que como foi difícil para ela atravessar, porque o sistema de saúde, de fato, não entrega dignidade. Ele até é um sistema bom, mas não entrega dignidade, porque as pessoas tratam pobre como algo horrível. Mas você sabe por que acontece isso? Por causa dos maus políticos que você coloca ali dentro. E os maus políticos colocam os assessores que votaram nele para ir atender o povo. E aí sabe que ele está ali atendendo o povo porque está ganhando o dinheiro que o político botou ele para trabalhar ali. Sim. Então ele não sente empatia em tratar bem ninguém. Ninguém. Então, enquanto essa ferramenta estiver funcionando, as pessoas serão maltratadas. Porque não é exigido nenhum tipo de disciplina, de curso, de nada. Simplesmente, foi o político tal que mandou, você vai trabalhar agora nessa área aqui. Acabou a história. Aí saiu o político tal, acabou o Edivaldo, agora entrou outro. Então entra todo mundo da leva de fulano agora. E assim
toca-se a boiada e assim caminha a humanidade. Então, o Instituto Arte da Fé, ele vem numa proposta que eu sigo muito o entendimento que eu conheci uma vez de uma metáfora também que me serviu muito. Que diz assim, uma vez um senhor estava na beira da praia e ele estava com um monte de estrelas do mar na praia e ele pegava uma e jogava no mar. E alguém que estava observando o ato daquele homem criticou o ato dele. Que coisa estranha, o cara pega uma e deixa 200. Que adianta? Ele chegou para interferir no processo, chegou. E o rapaz lá jogando uma e passava e andando e pegava outra. E ele disse, olha, o que o senhor está fazendo aí é em vão. Porque não vai fazer diferença nenhuma o que o senhor está fazendo. Aí ele simplesmente fez esse ato. Ele olhou para o rapaz assim, olhou para o chão, pegou uma estrela e disse assim, para essa fez diferença. Então assim, o que é que nós tentamos fazer aqui? Por exemplo, para o Jonas está fazendo diferença. Que está cortando agora esse programa. Para Camila está fazendo diferença. Para Raquel está fazendo diferença. Para Anne está fazendo diferença. E para tantos outros que vêm aqui, está fazendo diferença. Verdade. Então a gente não pode alcançar a comunidade toda ainda. Mas quem sabe Deus, se ele não vai dar. Pro pastor Cláudio está fazendo diferença. Verdade. Entendeu? E para tantos pastores que já passaram por aqui, pastora Patrícia e tantas outras. Então, o objetivo do Instituto Arte da Fé é desenvolver essa dignidade com a responsabilidade que o reino de Deus proporciona com sentido para a gente. Porque a responsabilidade sem sentido vira autoritarismo. Sim. Então, a responsabilidade com sentido gera comunhão, gera felicidade, gera o que a gente sente aqui todos os dias quando a gente está aqui reunido, né? Por exemplo, na vida de Anderson, que é um dos grandes parceiros que a gente tem aqui, de tantos outros que a gente tem, graças a Deus, mantido aqui, nós temos o prazer de conviver. Então, o Instituto Arte da Fé, eu tenho muito orgulho da proposta que a gente tem. Vamos inaugurar nossa loja, vamos inaugurar nosso auditório. É um trabalho que está avançando, tem muita coisa para fazer ainda. Passamos o ano todo numa dificuldade imensa de 2024, porque eu tive que sair de um local para vir para um outro local. E essa dificuldade se estendeu por muito tempo. Então, estamos ainda estruturando ainda as fases do Instituto. Tem muita coisa ainda para poder acontecer. Mas estamos felizes porque estamos fazendo uma grande obra. Verdade. Trazendo um pouco dos desafios que é desenvolver um trabalho como esse. Você já falou aí que ao meu entender, inclusive por estar à frente de algumas atividades, o maior desafio que se enfrenta hoje é desenvolver a mentalidade das pessoas para a produtividade. Fala um pouco sobre isso. A parte do mal, eu vou dar um nome melhor para isso, a família do mal, entendeu o seguinte: eu posso viciar você em uma coisa, por exemplo, alguém que pega uma criança e vicia ela numa droga. Evidentemente que aquela criança tendo acesso à droga, ela vai virar uma dependência. E para se tirar depois daquela criança daquela dependência, da droga, vai custar caro para a família e para ela. E em muitos casos aquela criança não consegue sair daquela dependência. Eu sei bem o que é isso. Então veja, existe uma família do mal que entendeu o seguinte: se eu viciar o pobre no cuscuz, no salame, na salsicha, deixa eu ver o que tem mais aí, salsicha, salame, calabresa e cuscuz, salsicha, calabresa, salame, esses embutidos, né? Tem muito sabor e nada de nutriente. Se eu viciar essa galera aí toda só comendo cuscuz, que é baratinho, salame, salsicha, calabresa também que é barato, calabresa nem tanto, mas salame e salsicha é barato, 20 anos depois essa pessoa tem câncer. Então
eu construo um monte de coisas para prender aquele pobre debaixo de um jugo que ele não vai conseguir sair mais. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, você tem um programa social que te dá R$ 600. Você se sente afortunado, se sente dono de uma riqueza imensa porque tem R$ 600 por mês. E com isso você não se prepara intelectualmente, não se aperfeiçoa, não gera capacitação e fica ali dependendo e recusando o trabalho. Agora o senhor me trouxe, esse seu discurso me trouxe 3 insights. Um deles foi de quando eu fiquei à frente do projeto Rei Raia do Beach Tennis. E na primeira edição, durante o intervalo para o lanche, o Anderson, né, que foi quem nos abençoou com todo esse trabalho, foi o anfitrião, ele preparou aquele banquete, suco de laranja, sanduíche natural, e a gente lá arrumando, servindo as crianças. E aí, umas 3 ou 4, disse, tia, eu não gosto de carne. Aí eu olhei para Anderson, eu me arrepio quando eu lembro. Aí eu olhei para Anderson, aí Anderson entrou em desespero e disse, calma, a realidade deles não é outra. É outra. E aí o que ocorreu? Como eram 2 edições na semana, na edição seguinte, que foi numa quinta, eu disse, olha, vamos mudar a estratégia. Já tinha preparado o lanche da manhã e da tarde, né? Que à tarde também tinha uma outra turma, mas aí na quinta-feira, disse, vamos mudar a estratégia, Anderson, vamos ter que botar outra coisa. Refrigerante e cachorro quente. Ari, foi incrível. Os guri comia que repetia. Comia que repetia, eu disse, Jesus. Aí um outro insight que eu tive, onde casa muito com isso que você trouxe. Há 15 anos atrás, eu comecei a desenvolver um trabalho na venda direta em marketing de rede. E no meu período, nos primeiros 3 anos, eu viajei muito, fazendo trabalho de campo, construindo equipes. E quando nós visitávamos as cidades, tal, apresentava os produtos, apresentava a proposta de trabalho, muitas pessoas se recusavam a se cadastrar, a se afiliar, porque tinha medo de perder o Bolsa Família. Ah, mas se eu me cadastrar, vou perder o Bolsa Família. Eu ouvi muito isso. Isso me gerava uma revolta. Eu digo, caramba, na época do Bolsa Família, há 15 anos atrás, não era R$ 600, mas tinha um valor praticamente o que tem R$ 600 hoje. Mas aquilo me gerava uma revolta. Eu digo, caramba, a pessoa está abrindo mão de construir algo para gerar autonomia, levar dignidade para as pessoas, inclusive para a família dela, por causa de R$ 600. E o outro insight que eu tive foi, quando surgiu a pandemia, que o governo liberou aqueles benefícios, o benefício emergencial, tanto a minha nora como uma das minhas filhas foram contempladas por esse benefício. E ao invés de pegar esse recurso e fazer com que elas ficassem em casa de cara para cima, eu fiz o seguinte, para Raquel, que é formada em gastronomia, eu montei um delivery. Ele disse, olha, você vai pegar esse dinheiro aqui, vamos investir aqui. Eu fiquei na parte gerencial, administrativa, e ela na parte de produção. E com a minha nora, eu botei para ela investir em lingerie e confecção masculina. Como eu já tinha vindo da área, como eu fui sacoleira, tá, eu digo, investe nisso aqui. Eu fui com ela. Já sabia de como fazer, né? Tá. João Miguel foi embora para Salgueiro, comprou moto, organizou casa para ele lá, com o dinheiro que ele ganhou vendendo as coisas dele aqui. Pois é. Então, isso que o senhor está trazendo aí mostra que realmente não é a questão de porque R$ 600 é pouco, mas se você tiver uma mentalidade de fazer ele multiplicar, tiver uma mente produtiva, você sai dessa inércia. Com certeza. Anne, é preciso entender o seguinte, você já nasce aqui vencedor. Nenhum ser humano que chegou até aqui, ele chegou aqui por intermédio que não seja de uma outra coisa, a não ser pela vontade explícita de Deus. Por quê? Na fecundação já está claro ali, são milhões de espermatozoides que são lançados e apenas um. Você que está aqui venceu milhões de pessoas que estavam ali. Eu que estou aqui, a mesma coisa. A questão toda é que quando você começa a andar pela vida, você começa a receber aquilo que nós chamamos de cultura. Então, se você recebe uma cultura maligna, improdutiva, você não vai ser nada, você nasceu para sofrer, você é um Zé Ninguém, você é um burro. Você vai acreditando naquilo.
E aí você vai se tornando aquilo. Então alguém que está no Bolsa Família, por exemplo, não acredita que ela vai conseguir viver com mais de R$ 600. Ela se apega àquilo de um jeito e diz assim, ó, não tem outro jeito. Vou viver minha vida toda comendo cuscuz e salsicha e salame, porque eu nasci para essa pobreza miserável aqui e não tem mais como sair daqui. Ela não tem nem coragem de tentar. Eu digo sempre que existe mentalmente braços e pernas que estão na sua mente. Braços e pernas que estão na sua mente. Esses braços e pernas, eles são mutilados com cada palavra ruim que você recebe. Com cada programa que você recebe, com cada palavra ruim que você recebe, com cada manifestação cultural ruim. Não, você nasceu para ser pobre, você não vai ser nunca nada na vida. Vai mutilando sua produtividade. Então é preciso que você, primeiro, tenha um encontro com Deus. Sem Deus você não consegue. Segundo, que Deus faça um grande milagre, mostrar a você que Ele opera também nessa mutilação e devolve seus braços produtivos. E você pode voltar à atividade e ser alguém poderoso na Terra. Uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, a partir de qual forma que esses trabalhos e que essa instituição ela é mantida? Então, devido a essa situação complexa da situação das instituições, das ONGs, eu sempre recusei receber dinheiro público. De um tempo para cá, de 1 ano e meio para cá, é que a gente resolveu aderir a esse plano, porque uma pessoa me convenceu disso, que foi a nossa amiga captadora de recursos, a Jezebel. Ela disse, Ari, o que você não quer é iniquidade, mas tem muita gente que me procura só com documento na mão. Você tem acervo, você tem histórico, você tem trabalho, então o dinheiro que está lá precisa chegar na sua instituição, porque você vai fazer muito mais ainda. Então, quando você rejeita, você está rejeitando de ajudar mais pessoas. E aquilo mexeu comigo. Então, de lá para cá, a gente se formalizou por causa de uma outra instituição chamada Soltermar, que é irmã do Instituto Arte da Fé, e trabalham juntas. Você sabe disso. Então, hoje eu estou aberto, porque eu sei que quanto mais recursos chegar, mais pessoas serão abençoadas. Nós temos, por exemplo, o projeto da cooperativa, que com esse projeto a gente quer atender a mais de 139 igrejas, que eu chamo de igrejas invisíveis, que tem espalhado na região de Santa Maria, Marivã, Padre Pedro, Matinha, lá no bairro Industrial e tantos outros lugares aqui em Aracaju. A cooperativa vai resolver muita coisa, porque a cooperativa vai trazer emprego e renda para essas pessoas. Então, dignidade, né? Dignidade. Não tem como você comprar uma comida e saber que foi do seu suor, do seu trabalho e não trazer dignidade. Verdade. Saber que não saiu de um programa social. Você tem que entender que você não pode estar recebendo dinheiro das pessoas. Você tem que receber do suor do seu trabalho, você tem que trabalhar, você tem que ver dignidade nisso. Então esse é um trabalho que a gente faz com muita alegria. Então, se você quiser ofertar e ajudar, por favor, tá aí, eu acho que o QR Code já. Faça a sua oferta, que será muito bem-vinda, porque eu desbloqueei. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, porque eu tinha dificuldade para isso, muita. Mas hoje eu entendo que quanto mais recursos chegar nas nossas mãos, mais pessoas a gente vai poder ajudar. E sem contar que, né, existe uma frase que uma andorinha só não faz verão. Então, através das doações, através da ajuda que o senhor se permite receber de outras pessoas, o senhor está também dando a oportunidade de outras pessoas ajudar quem realmente necessita através da sua contribuição. Outro ponto também que eu gostaria que o senhor compartilhasse são os projetos que estão em andamento, né, que tem muita coisa legal para acontecer, né? Inclusive, fala um pouco também do DNA social, apesar que a gente vai estender sobre isso no próximo episódio, mas os projetos que estão em construção, que eu acredito que a partir de 2026, de fato, muitos estarão efetivamente atendendo a população. Fala um pouco de cada um deles.
Então, o DNA Social, primeiro, é um projeto maravilhoso que eu acredito muito nesse projeto, porque as pessoas, eu acredito que todo ser humano tem um DNA social. O que é isso? É você se colocar à disposição para ajudar outras pessoas. E fazer disso um sentido para a sua vida, porque, Anne, a maioria das pessoas estão vendo a deriva. Por isso que isso aqui virou tão importante para ela, porque é muito mais fácil ficar o dia todo vendo nada nesse negócio do que você se colocar à disposição para ajudar pessoas. Mas quando você começa a ajudar alguém, aí a sua vida muda. Não muda a vida do outro apenas. A sua vida muda. É uma vida de mão dupla, né? Quando você conta um testemunho de que você ajudou alguém, aquilo fica reverberando na sua vida para sempre. Você pode comprar um carro novo, uma casa nova, pode durar só um mês de alegria. Aquilo não se torna felicidade da vida toda. Mas quando você ajuda alguém de verdade, essa alegria ela é permanente. Você conta esse testemunho a vida toda. E aquilo lhe produz felicidade. Então, você não ajuda só a pessoa, você também é ajudado ajudando alguém. Você recebe de Deus a alegria de viver, a paz, a proteção. Né? Aconteceu com você a proteção de Deus, como foi severa na sua vida, enquanto você estava ajudando pessoas. Né? E hoje, o quanto isso lhe trouxe, graças a Deus, bons ventos com relação aos seus filhos. Então, acontece, Deus protege. O que a Bíblia diz assim? Há multidões de pecados que são perdoados quando você ministra a palavra de Deus. Porque não tem como você ajudar alguém sem falar de Jesus. Primeira premissa é você colocar Cristo na vida da pessoa. E sem contar que, assim, ao meu entendimento, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Mas quando a gente fala, quando a gente diz assim, pregar o evangelho, pregar o amor de Cristo, não é falar versículos bíblicos, mas são as nossas ações. Eu acho que as ações, ela fala muito mais alto. Porque você recitar um versículo, mas você, na prática, você exercer totalmente contrário, está sendo em vão. Né? E tem um projeto... Na verdade, transformar os versículos em ações, né? Transformar em ações. E aí, trazendo um pouco sobre isso, inclusive de uma experiência que o senhor falou que foi algo que mexeu nessa pesquisa, é um projeto que nós tínhamos quando a sede era no Marivan, aonde o projeto era um projeto de acolhimento de gestantes. Fala um pouco desse projeto. É o projeto Grávida de Reis ou Rainhas. É muito legal esse projeto, porque, na verdade, isso aconteceu o seguinte, na época, eu era muito ligado à ex-ministra Damares Alves e hoje senadora da República. E a Damares ela é muito focada na questão da gestante, na adolescente. Então ela falava muito que não existiam projetos de acolhimento para gestantes. E eu ouvindo várias vezes ela falando sobre isso, eu disse caramba, quando eu tiver uma instituição eu vou colocar um projeto como esse a funcionar. E nós colocamos o Grávida de Reis ou Rainhas. Inclusive ela viu esse projeto, ela conheceu. E lá nós tivemos a oportunidade de ter 9 laboratórios, onde essas meninas eram ensinadas a deixarem uma vida de promiscuidade, de prostituição, para aprenderem a serem produtivas, né? E nós fizemos vários acolhimentos lá, graças a Deus. Teve um caso de uma criança que a gente conseguiu salvar do assassinato, né? Porque aborto é assassinato. E teve outro caso muito lindo também lá, que foi o caso do Kevin, que recebeu apoio da dona Dariela, dona lá da Corte Arte, lá do Rio Grande do Sul. Legal. Tô falando isso aqui porque vou mandar para ela, espero ela assistir esse link. Manda. Esse conteúdo. Esses dias eu conversei com ela. Ela disse, que bom que o Instituto voltou, tá funcionando em outro lugar. E confirmou o apoio. Só que se precisar de serra aí, a gente tá aqui para ajudar. Glória a Deus. Dona Dariela foi tocada no coração lá no Rio Grande do Sul e ajudou o Kevin, mandou enxoval. Isso tá no nosso Instagram do Instituto Arte da Fé. E o Kevin tá aí já com mais de 4 anos, graças a Deus. Olha, pessoal, faça como Dona Dariela. Faça como Dona Dariela. Seja também um apoiador do Instituto. Vai lá no perfil, @Instituto Arte da Fé. Conheça um pouco do trabalho que é desenvolvido.
Pachori vai falar um pouco dos projetos futuros. Então, seja você também tanto um apoiador como um voluntário, como também você pode estar abençoando o nosso trabalho, seja com matéria-prima, com ferramentas, porque tem várias oficinas que estão em construção aí, que estão em andamento. Você vai lá no perfil, vai ver lá que tem muita coisa legal para acontecer. Então, assim, não deixe de ser também uma pessoa que vá contribuir na transformação de vida de outras pessoas. E falando dos projetos futuros. Está em andamento aqui um projeto muito legal, que é o projeto terapêutico, né? Que inclui mapa da vida, inclui oficinas de arte, para pessoas assim, 40 mais, né? Pessoas com acima de 40 anos que... Para quê, Anne? Para tirar essa infestação de doenças mentais que está acontecendo com as pessoas. Eu disse no começo do programa e vou voltar a repetir. As pessoas estão vivendo uma vida sem sentido. E isso está matando as pessoas por uma exaustão emocional muito profunda. Então as pessoas precisam aprender a fazer uma peça de arte, a ver valor no que está fazendo, a construir processos, saber como fazer projetos de serem desenvolvidos, a participar de uma oficina, ver felicidade junto com outras pessoas, a praticar o altruísmo, a praticar a empatia. Então, as pessoas precisam voltar a ter uma vida de humano. Um humano do bem. Não um humano do mal, cheio de doenças mentais e apenas um bolo de consumo. Só você vindo para comprar coisa no Shopee, no Mercado Livre, não sei o quê. Você tem uma ideia, a Amazon hoje fatura mais de $1 milhão por minuto. Está chegando a quase 5 milhões a cada 5 minutos. Isso é estarrecedor. A Google bateu agora 3 trilhões de preço de mercado. São a custo de quê? E doenças emocionais. Doenças mentais, doenças, o povo o tempo todo no mundo virtual. Então isso está gerando trilhões para alguns. As bets faturaram esse semestre agora 17 bilhões de reais. Dinheiro do Bolsa Família de muita gente está indo para as bets. Verdade. Por quê? Doenças mentais, transtornos mentais. Então, as pessoas precisam voltar a ter sentido de vida. Então, quando a oficina promove que você está fazendo uma peça, vendo valor, como você fez uma recentemente, a Raquel também. Então, você vê valor, você vê vida, você vê... E aquilo marca a sua história. Então, a gente está propondo essa oficina que vai iniciar agora. Tem também o projeto do audiovisual que a gente está fazendo também, que bacana, participa. A gente vai abrir mais. Tem o curta, que nós estamos realizando também, que é um curta sobre depressão. Aí vai meus parabéns à figura da diretora Camila Mendes, os atores que participaram, todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Tivemos o apoio do Armando Batalha também, na liberação do Alquimia, que foi o espaço que a gente utilizou. Você também que participou, a diretora, né? Pode ficar de fora, né? Ela é a diretora, né? Ela é a diretora. E aqui eu quero fazer um agradecimento público à sua participação. Foi algo assim muito extraordinário, porque você trouxe o pulso profissional para aqui. Eu sou muito artesanal, eu sou muito coração, eu sou muito voltado à atividade criativa. E a pessoa que é muito criativa, ele não é muito administrativo. Então, você trouxe essa coisa do profissionalismo, e isso trouxe uma mudança muito boa para o Instituto. Então, eu quero agradecer a Deus por ter colocado você no caminho do Instituto e ter dado a você esse sentido, porque você, de fato, aqui você se sente dentro de um sentido para a sua vida. Então, você entendeu bem a proposta, que a gente quer que aconteça com centenas de outras pessoas que venham também encontrar-se com o Instituto e aqui encontrar com toda essa fábrica de produtividade. Eu gosto muito desse nome. Nós somos uma fábrica, né? Nós temos os braços, que são nossa produtividade, nós temos as pernas, que é nossa funcionalidade, e nós temos nossa cabeça, que é o nosso planejamento. E temos ainda a manutenção, que é o Espírito Santo que faz dentro de você. Verdade. E para participar desses projetos, para quem tem interesse de participar tanto das oficinas como dos programas terapêuticos, como é que faz? Tem alguma inscrição? Tem algum investimento? Fala um pouco sobre isso. Então, para esse trabalho das oficinas terapêuticas, existe um valor social, mas geralmente para as outras oficinas é gratuito. Então, a gente tenta viabilizar de maneira gratuita, e principalmente para as pessoas do bairro que a gente está estabelecido.
para não haver custo para eles. Então a gente faz esse trabalho. Na terapia precisa, porque você tem um monte de atividades que exige pelo menos um valor mínimo. Então quem quiser fazer sua inscrição é só tá o número aparecendo aí do Instituto Arte da Fé e você pode entrar em contato e fazer sua inscrição. Perfeito, perfeito. Pastor, eu quero agradecer que dessa vez eu consegui trazer esse homem para poder dar essa entrevista. Mas já quero deixar aqui o convite para no próximo programa o senhor tá dando sequência a todo esse trabalho que é desenvolvido aqui no Instituto, para falar um pouco do DNA social, no que ele consiste, de que forma que ele vai ser abordado, a partir de quando que ele vai tá iniciando, porque assim, é um projeto que, quando eu tive acesso ao material, disse, caramba, a gente precisa utilizar meios de já anunciar, de que as pessoas saibam que vai surgir um programa onde essas pessoas elas possam se tornar pertencente deles, assim como eu passei a ser pertencente do Instituto, né, num todo. E o que eu achei interessante é que as pessoas que forem compor o DNA social, elas vão poder fazer a partir da casa delas. Eu achei isso muito legal. Então, ou seja, elas não vão precisar sair de onde elas estão para desenvolver esse trabalho. Mas a gente só vai falar sobre isso no próximo episódio, tá? Então, pastor, deixa aí as suas considerações finais. Convida as pessoas para estar apoiando, tá aí abençoando o trabalho do Instituto Arte da Fé. Anne, obrigado por essa oportunidade. Eu sei que é difícil mesmo de eu parar para poder dar entrevista, porque tem muita de atividade aqui no Instituto. Mas eu quero agradecer, né, mais uma vez ao Senhor por essa oportunidade e dizer às pessoas que o próximo programa vai ser bem interessante, porque o DNA Social, você pode participar, tá aí. Porque ele vai ter também online. Legal. Então, você pode fazer a sua inscrição e participar do curso de maneira online. Porque tem gente que quer ajudar a gente do outro lado do mundo. Se você quiser participar. E lembrando quem está atrás também das pessoas locais, próximas ao Instituto, que elas recebam uma cesta básica para participar do DNA Social, para ajudá-las a desbloquear. Porque tem muita gente que precisa de um incentivo. Infelizmente. O incentivo maior deveria ser a saída dela da ignorância. Mas ela não vem assim ainda. Então, a gente está construindo atrás de patrocinadores que possam nos ajudar. Ela fazendo o curso, ela ser abençoada com a cesta básica todo mês. Então, então você já fique ligadinho no próximo programa que a gente vai falar sobre isso. Olha, tá vendo aí, pessoal? Você já está recebendo um convite para ser alguém que possa estar abençoando a instituição, para poder, através da sua oferta, abençoar outras pessoas que vão estar compondo aí esse projeto, que vão estar não só alimentando o corpo, mas vai estar alimentando a mente e o espírito, porque uma vez que o Instituto Arte da Fé, ele está ali promovendo o reino de Deus, com certeza o nosso lado espiritual também será alimentado. Muito obrigada por essa oportunidade de estar dividindo. Eu que agradeço. Certo, essa bancada. Aguardo no próximo programa. E, pessoal, eu quero desde já, mais uma vez, agradecer a você que esteve conosco até agora. Lembrando, tá? Setembro foi um mês que a gente começou a temporada com entrevistado, mas, enfim, vocês estão vendo aqui, não perdemos o time, tá? Então, vem conosco próxima semana para vocês conhecer um pouco mais do DNA social, tá? Tenho certeza que vai ser algo assim que vocês vão ficar encantados, assim como eu fiquei quando eu tive acesso ao material. Quero agradecer ao Arte da Fé, né? Porque esse espaço aqui é o Instituto Arte da Fé quem nos proporciona. Quero agradecer a Arte Modular, que é apoiadora do nosso programa, e também a GS Distribuidora, que também tanto nos patrocina, como também abre as portas para desenvolver um trabalho social na parte do empreendedorismo. E se você quiser se tornar um empreendedor através da venda direta, pode entrar em contato aí com a GS Distribuidora, porque ela vai lhe dar toda a assessoria, toda a orientação. Então, já sabem, vai lá, segue o canal, ativa as notificações e vem conosco para o próximo episódio do CoutoCast, que vai ao ar semana que vem, para vocês conhecer tudo sobre o DNA social, tá bom? Beijo no coração de vocês e eu aguardo vocês. Tchau, tchau.
Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.